Bom, vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 26, versículos 6 ao 13. Nós vamos ler. Vou dar sequência aí nos nossos estudos sobre o Evangelho do Reino em Mateus que nós temos visto. Eu vou ler. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Vamos orar novamente, irmãos. Senhor, nós nos colocamos, Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor, em oração, pedindo, Senhor, e clamando, Pai, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai, o Senhor ministre sobre as nossas vidas, Pai, o Senhor tome essa palavra que é Tua, Pai, nas Tuas mãos e vivifique ela, Pai, que nossos olhos possam ver o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor repreenda todo mal, Senhor Jesus, que o Senhor nos capacite, habilita-nos, Pai, habilita o que fala, aquele que ouve, Senhor Jesus, possamos ser solos férteis, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Bom, irmãos, como nós temos visto aí, vimos nos últimos estudos, a gente viu uma sequência, né, das parábolas aí sobre as questões do final dos tempos, né, algumas exortações sobre o fim. No versículo 1 do capítulo 26 diz aí, né, tendo Jesus acabado estes ensinamentos, disse a seus discípulos. Ou seja, acabou aquele bloco, né, de ensino, né, que a gente já visto aquela das parábolas, que começa lá quando ele entra, a entrada triunfal em Jerusalém, né, ele entra, e aí vem todos esses ensinos, aqui termina no capítulo 26. E aí a gente viu no versículo 6 de Mateus 26 que, ora, estando Jesus em Betânia, casa de Simão, o leproso. Ou seja, Jesus tinha entrado em Jerusalém, né, ele vem passando lá, está em Jerusalém, tem aquela entrada triunfal. E aqui nessa hora a gente vê que ele vai estar indo para um outro lugar, que é a cidade de Betânia. A distância era de aproximadamente aí 3 quilômetros entre essas duas cidades. Para a gente fazer um panorama aqui, antes de entrar nos versículos que a gente vai ver hoje, volta comigo rapidinho, lá para Mateus 21, só para a gente ter uma ideia do contexto aqui, um pouco mais amplo do que a gente vai ver. Para a gente ver um pouco desse contexto geográfico dessas duas cidades. A gente está vendo que agora ele está lá em Betânia, né, e ele estava em Jerusalém. Essas duas cidades têm significados muito interessantes na palavra do Senhor. Nós sabemos que Jerusalém era o quê? O centro lá daquela época religioso de toda, né, de todo Israel ali. Era o centro religioso do povo, né? E Betânia, nós vemos em alguns versículos que é o lugar onde o Senhor, nós vamos ver alguns versículos que é o lugar onde o Senhor usava para se repousar, onde o Senhor saía de Jerusalém, para poder buscar ali onde ele pernoitava, onde ele encontrava descanso, né? A gente vê aqui no 21, no versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, aqui eles estavam se aproximando, né? Lembra que a gente viu esse texto? Um estudo sobre esse texto, sobre a entrada do Senhor. Aí no versículo 10, diz assim, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam quem é este. Ou seja, aqui é a hora que ele entra em Jerusalém, né? E aí é onde nós vimos todos aqueles ensinos. Logo depois ele entrar e ter a entrada triunfal, né? Aí diz depois que ele efetua muitas curas no templo, aqui nos subtítulos. Se a gente for para Mateus aí 21, 17, o versículo 17 diz assim, e deixou-os, saiu da cidade, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus entrou lá, né? Aí ele sai da cidade e vai para Betânia. E Betânia ele foi para quê? Para pernoitar. Para buscar ali um descanso. Versículo 18 diz assim que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Ou
seja, ele entrou em Israel, na entrada triunfal, aí ele sai durante a noite e vai para Betânia para pernoitar. Aí diz o versículo 18 que ele voltando para a cidade, né, para Israel de novo, para Jerusalém, na verdade, desculpa. Jerusalém novamente, diz aí que ele teve fome. E aí tem uma figura da parábola aí da figueira sem fruto, né? Mas não é uma parábola, né? É um fato que aconteceu lá diante dos discípulos. É um fato profético. Também tem um significado muito interessante. Estudando esse texto hoje e olhando dessa forma um pouco mais ampla, eu pude entender um pouco melhor essa questão da figueira sem fruto e da figura que ela tinha, né, no meio desse povo. Né? Eu, pelo menos, entendi que muito pelo contexto de Jerusalém na época, né? Jerusalém era o lugar onde Jesus ia mais para ensinar, onde ele estava lá. Era como se fosse a prioridade dele ali no seu ministério, né? Tanto que, no final, ele foi para lá, né, para poder cumprir o seu ministério. Mas era onde ele era mais questionado, onde ali ele não encontrava descanso, ele tinha que sair 3 quilômetros e pernoitar em outros lugares. E a gente vê a figura dessa figueira sem fruto, uma figura da própria cidade ali, do próprio povo, né, judeu, que não dava esse fruto esperado pelo Senhor. Bom, vendo isso, irmãos, nós vemos que nessas duas cidades, elas eram muito próximas, beleza, 3 quilômetros, mas tem um contraste enorme entre essas duas cidades. Nós vamos ver depois no texto que tem um contraste bem grande. Um lugar onde ele era questionado, Jerusalém, questionado pelos sacerdotes, onde estava ali todo ali o clã religioso ali, né? Os sábios, os mestres da época ali, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, estavam todos ali. Ali era o povo do Senhor mesmo. E ali ele não encontrava descanso, ele tinha que sair para Betânia, que é onde ele encontrava. Ele podia pernoitar, ele podia descansar. Existem outras passagens que a gente vai ver né, em outros momentos, os irmãos estiverem lendo os evangelhos, você vai ver outros momentos, você vendo essa questão que Jesus saiu para Betânia para descansar. Ele saiu e tal. Né? E é interessante, até o próprio Monte das Oliveiras não ficava exatamente em Jerusalém. Quando Jesus subia ao Monte das Oliveiras, subiu para orar, né? Depois de alguns episódios, ele saiu para orar, foi se dedicar a orar. Tem um episódio que ele sai e fica a noite toda orando e volta depois para a cidade de Jerusalém. Justamente porque em Jerusalém ele não encontrava lugar, é uma figura aí de que ele não encontrava descanso, né, naquele lugar. Né, no texto que nós lemos, já voltando lá para Mateus 26, vamos voltar lá que agora a gente vai começar a ver o texto. Só para a gente introduzir, para a gente entender um pouco desse contexto, o que significa a cidade de Betânia, o lugar que eles estavam ali. Né? Nesse texto que a gente leu, se encontra o quê? A última estada de Jesus na cidade ali de Betânia, antes da crucificação. Ele termina os últimos discursos, ele vai para Betânia de novo e daqui a pouco ele já volta, ele vai voltar para Jerusalém de novo, é onde os fatos vão decorrer. E lendo esse texto, assim, se a gente for ler o Evangelho corrido, parece que é um fato, assim, né? Aqui em Mateus ainda são poucos versículos, um fato sem muita relevância, assim. Qual que é o ensino espiritual e grande, além do que nós lemos aqui já, né? De uma mulher que derramou aquilo que ela tinha, né? Sobre o Senhor ali, onde esse fato. E eu creio, né, que tem muito a nos dizer esse episódio dessa mulher aqui. Tem muito a nos dizer, e para a gente entender, tentar extrair o máximo possível desse texto, aí eu ia propor para os irmãos para a gente tentar olhar, né, de três formas separadas, para a gente tentar extrair o máximo. Primeiro, o que esse texto se relaciona né, na nossa relação com o Senhor, no sentido da nossa adoração em relação ao Senhor, da nossa relação conosco, né, com nós mesmos, olhando para nós, o que ele tem para nos dizer sobre nós mesmos, e o que ele tem para nos dizer como igreja, e por último, como corpo de Cristo, né. Nós vamos ver, os irmãos vão entender. Pode parecer um pouco confuso, mas é mais para a gente ter uma panorâmica aí da cidade, né? Onde ele estava, o que significava ele estar em Betânia aqui. E essas divisões aí para a gente ver em relação ao Senhor, em relação a nós mesmos, em relação como igreja, é para a gente tentar extrair o máximo. Mas, na verdade, tudo é a mesma coisa, né? Está tudo ligado. Né? Enfim, vamos começar a ver então esses aspectos, irmãos. Eu pedi para alguém ler para mim, por favor. Novamente, é do versículo 6 até o 8. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo,
que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Obrigado. Bom, vamos aos fatos aí, vamos levantar os fatos. A gente vê que surge uma mulher, né? Ela aproxima-se, né, de Jesus, aproximando-se dele uma mulher, trazendo, o que ela estava levando? Um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. Esse vaso de alabastro era um vaso raro, né? Caro, né, mais precisamente, não tão raro, mas caro. Ele era um lugar onde se guardava perfumes preciosos, assim, né, muito caros. Era um vaso caro. O vaso era caro, era um tipo de mármore, né? Alabastro é um tipo de mármore, bem clarinho, bem limpinho. E o bálsamo ainda mais caro. O vaso era caro, né, que ela estava carregando ali, tinha um valor, e o bálsamo também. Diz aí, precioso bálsamo. O bálsamo é um líquido grosso e cheiroso, né, tirado de plantas, que era usado também para cura, né? Tinha umas propriedades medicinais nele. Ou seja, para entender o valor disso tudo que ela estava carregando aqui, né? Aí depois em outros textos, a gente vai dar uma olhada depois nas referências desse texto nos outros evangelhos. A gente vê lá que custava aproximadamente 300 denários. Tá vendo a gente falar de denário de novo aqui, né? Tá virando... Mas rapidinho. Custava aproximadamente 300 denários, então já está fácil, né? A gente sabe que um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, 300 denários, praticamente um ano. Eles não contavam o sábado ainda, era praticamente um ano de trabalho. 300 denários. Ou seja, aquilo que ela estava levando ali, até o Senhor, ele derramou, era o equivalente a um ano de trabalho. Né? Junta aí teu salário do ano inteiro, era mais ou menos isso lá na época, né? Que custava isso. Certamente, irmãos, para aquela época era algo muito valioso, ainda mais nessa cidade ali, que tinha pessoas de posse, tinha uma diferença ali social muito grande, e tinha pessoas bem simples, que era o caso aqui provavelmente desses. Eles estão na casa de Simão o leproso, aquele que estava à margem da sociedade já, né? Então a gente vê que ali não existiam muitas posses já. Então certamente a gente pode dizer que esse era o tesouro dela, né? Esse aqui era um tesouro que ela tinha lá guardado, fruto de trabalho de no mínimo aí um ano de trabalho. Era o que ela tinha de mais valioso. E a gente vê que ela, né, derrama, né, lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos indignaram-se, né, e disseram: para que este desperdício? A gente vê nessa palavra aqui dos discípulos, na indignação e na pergunta, né, para que esse desperdício? A gente vê aí o valor, que realmente tinha valor, né? Ao verem ela fazendo aquilo, qual que é a reação deles? Ficar indignado e falar, para que esse desperdício? A gente vê que realmente tinha um grande valor. O que significa desperdício? Significa dar mais do que vale. Dar mais do que necessário. Perder, ó, você está esbanjando aí, você está perdendo. Significa dar mais do que vale. Olha o que eles estavam dizendo, né? Ó, você está dando mais do que vale, hein? Você tá derramando isso aí, né? E a grande desculpa era, porque será que isso não pode ser dado aos pobres, né? E se reverter? A gente pode fazer mais coisas com isso do que simplesmente derramar e esbanjar aí dessa forma. Nas palavras dos discípulos, ela estava o quê, irmãos? Desperdiçando aquilo que ela tinha de mais precioso sobre a vida de Jesus. Olhando com olhos espirituais, a gente pode dizer que ela foi um gesto de devoção, né, e entrega plena ali dela diante do Senhor. Aqui a gente consegue ver o nosso primeiro ponto. Como eu disse, a gente ia começar vendo aqui em relação a nós para com o Senhor. Então ela dá aquilo que ela tinha de mais precioso, derrama sobre o Senhor. A gente vê um primeiro ponto que é a consagração, né? Um ponto lindo. Eu acho esse texto lindo. Eu gosto muito das passagens assim onde tem esses momentos, sempre me chamaram a atenção, desde o começo, assim, quando eu li os evangelhos, e eu acho muito lindo esse texto. E principalmente nesse teor, né, que é o primeiro que a gente vê quando a gente lê esse texto, essa questão de consagração, né, dessa abnegação dela de derramar tudo para o Senhor. E esse é o primeiro ponto, consagração. Certamente, irmãos, esse é o objetivo do evangelho, que é levar-nos a nos derramar sem reservas a Cristo, né? A levar a nós a ter uma estimativa correta do valor de Cristo. Para alguns,
Nossa, você está desperdiçando. Né? Mas para ela já tinha uma estimativa correta. A gente sabe, né, como a gente viu no contexto, Jesus está ali chegando, aí tem esse episódio e depois já vão começar. Vai ter a Páscoa, a ceia, e já vão começar, Jesus já vai ser preso e vai começar os fatos a se decorrerem. Os últimos momentos do Senhor, antes da crucificação. Ou seja, já tinha passado muito ensino, muitos episódios, né, do ministério do Senhor na Terra. Já tinha, né, o povo ali na região já tinha uma certa substância para poder ter uma noção de quem ele era de fato. E ela demonstra que realmente já conhecia quem era esse rei, né? Como nós temos o Evangelho do Reino. Certamente, depois que a gente viu aí, a gente já está, acho que esse é o 26º estudo. Pelo menos na minha vida, o Evangelho do Reino tem produzido, né, uma estimativa um pouco diferente. Não posso dizer desse tamanho aqui, né? Mas um pouco diferente do que quando nós começamos sobre o Senhor mesmo, a própria pessoa de Cristo, né? Que é o rei desse Evangelho do Reino. Uma estimativa correta do valor de Cristo, irmãos. Esse é o objetivo do Evangelho. Em nos fazer nos consagrar, em nos levar a nos abnegar da nossa vida, né, ao ponto de dar tudo, de derramar. Ela derramou ali tudo que ela tinha sobre o Senhor Jesus. E a gente vê, né, alguns versículos para frente, né, pulando aí, só para a gente ver um detalhe, no 10 o Senhor diz assim, mas Jesus, né, depois que eles dizem, podíamos dar isso aos pobres. Aí diz, mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Ela praticou boa ação, irmãos. Ela recebe o que ali no final dessa história? A aprovação de Jesus, né? Jesus aprova. Jesus reconhece aquilo que ela estava fazendo. Porque diz, mas Jesus, sabendo disto, conhecendo exatamente o que ela estava fazendo, sabendo até do valor que aquilo às vezes significava para ela, para as posses dela, para as coisas que ela tinha, diz que ela praticou boa ação para comigo. Esse perfume guardado, irmãos, nós vemos que ele tinha valor para Cristo ali de uma certa forma. Não no sentido material, né? Mas ele teve valor. A gente pode dizer que esse perfume que ela tinha guardado representa o próprio coração dela, né? Onde ela derramou e entregou tudo. Uma entrega plena do coração para o Senhor, né? Um derramar da vontade do coração ali na presença do Senhor, se consagrando, né? Ungindo o Senhor como ela fez, certamente realmente agrada ao Senhor, né? Com certeza tira essa admiração dele. Ele diz, ela praticou boa ação para comigo. Ele defende ela ali. Em Marcos e João, depois a gente vai ver as referências. Lá eles colocam, né, uma palavrinha no meio de tudo, diz assim, nardo puro, né? Ela tinha um precioso bálsamo de nardo puro. Era uma espécie de bálsamo, né? Puríssima, muito puro. E nessa frase a gente também vê que era algo sem mistura, né? O que ela ofereceu para o Senhor é algo que não era misturado, era algo puro, era algo do coração dela, não tinha outras intenções ali nesse gesto dela, não tinha barganha. Muitas vezes a gente entrega as coisas e consagra esperando que dali faça algo, né? A nosso favor. Ela derramou e entregou sem barganha, sem mistura. Era de nardo puro que ela estava entregando para o Senhor. O princípio né? Os discípulos estavam ali vendo um princípio diante de si, e esse princípio do desperdício, que a gente pode chamar assim, entre aspas, né? Dessa entrega total, com certeza trouxe satisfação ali ao Senhor. A gente já começa a ver um pouquinho do porquê que Jesus encontrava descanso em Betânia. Consegue ver já um pouquinho? Por que ele, saindo de lá daquele contexto onde ele estava sendo questionado, onde ele tinha que ser duro, ele já estava ali num lugar onde ele já encontrava descanso. E quando ele encontra descanso, irmãos, ser um lugar onde o Senhor encontra descanso, né? Quando nós proporcionamos esse descanso para o Senhor, de uma certa forma na nossa vida, com consagração, consequentemente, é o nosso descanso também, né? Com certeza. A gente aprende só nesse primeiro aspecto, vendo em relação a nós com o Senhor, que ela não se importou com o custo do vaso, né? Nem do bálsamo. Ela não estava vendo com aqueles olhos. O que eu tenho de mais precioso aqui? Eu vou até lá, ele está aí hoje, eu vou até lá. Ele veio aqui, né?
Como ele ia às vezes lá para passar a noite e saía no outro dia, era rápido as passagens dele, era só para descansar, muitas vezes. Né? Teve outros episódios que ele ficou um tempo. Sabemos que ela não se importou com o custo, né, do vaso, tanto do vaso como do bálsamo. Né? Aí eu faço uma pergunta para nós. Nesse quesito de consagração e de nós para com o Senhor, será que nós também somos assim ou nós calculamos às vezes o valor? Assim, a gente põe na calculadora, peraí, mas quanto que me custa isso? Será que não é demais? Será que a gente não faz a mesma pergunta? Acho que é desperdício. Para que esse desperdício? Outra coisa que a gente vê, ela não se importou com os outros. Não se importou com aquilo que estava ali. Ela não se importou do que iam pensar. Comentar. Eu chamo ela, tipo... Ela foi criticada. Ela foi criticada. Ela tomou uma atitude de fé que podia ser, né? Foi criticada. Foi o alvo ali da crítica dos discípulos. Nos mesmos versículos que nós vimos, ele diz, ela praticou boa ação para comigo. Outra coisa que a gente viu que foi uma questão prática da história, né? Bem diferente da gente dizer uma coisa por boca e na prática praticar outro tipo de consagração, né? Às vezes a gente tem um bom discurso de consagração, né? Que a gente está oferecendo tudo, renunciando e está caminhando com o Senhor e temos o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, buscamos o reino do Senhor. A gente vê que no caso dela não era um discurso, foi uma prática. Era uma prática. Diz, ela praticou boa ação para comigo. Foi uma ação, né? Uma prática e uma ação. No versículo 12, ela diz, ela o fez para o meu corpo, diz que, pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em outras narrativas, né, onde a gente já vai ver, diz assim, ela fez o que pôde. Ela deu tudo. Como a gente já viu, né? Ela era algo que realmente precioso para ela. Ela deu tudo. Ou seja, outra coisa que a gente aprende aqui, ela fez o que pôde. Ela não reteve aquilo no sentido dela para com o Senhor. Em resposta, né? Aquilo que a presença do Senhor e o Evangelho do Reino já tinha feito na vida dela, ela já tinha visto. Ela não reteve nada. Ela falou, olha, isso é digno de tudo. Quando a gente estava voltando de Poços de Caldas, no começo do ano, aí estava tocando um louvor, aí o Lucas compartilhou comigo o que dizia no louvor e eu nunca mais esqueci. Eu não sei quem canta e não lembro nem do louvor nada, mas eu lembro que o louvor, a letra dizia assim, né, um rapaz dizendo, eu não consigo viver, mais ou menos isso, né, eu não consigo viver com a dúvida, né, de viver, ou de chegar no final e pensando, como seria se eu tivesse dado tudo? Ou como seria, né, como seria se eu tivesse dado minha vida inteira? Como seria se eu tivesse dado tudo? Deu para entender? Eu não sei se ficou confuso. Mas essa era uma questão que o cantor levantava na música, assim, no louvor. Né? Eu não quero viver com essa dúvida de como seria se eu tivesse dado tudo. Porque às vezes a gente, com essas reservas, a gente fica pensando, mas como seria a minha vida? Será que eu estou dando? A gente sabe, né? Só nós sabemos qual é o nosso vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Nós sabemos, né? E sobre isso, irmãos, para a gente partir para o próximo quesito aqui, creio que pelo menos na minha vida é tempo de eu parar de contabilizar as perdas e dar ouvidos a Jesus. Dar ouvidos ao vinde de Jesus. Às vezes a gente está lá fazendo conta, né, com as perdas e tal. E se eu tivesse dado tudo? Mas será que é a hora de eu dar tudo? Aí a gente espera até e clama até para que o Senhor venha e pegue tudo. Por falta da gente não conseguir consagrar tudo e passar tudo para, né, de renunciar a todas as coisas. E ao final, né, no versículo 3, a gente vê que ela teve a sua experiência atrelada ao próprio Evangelho, à própria proclamação do Evangelho, né? Diz ali no versículo 13 o quê? Em verdade vos digo, onde foi pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Olha a atitude dela, como ela tinha um grande significado para Jesus. Né? E com certeza ela tem um sentido espiritual muito lindo para nos dizer, e muita coisa aqui nas entrelinhas e no próprio texto para nos comunicar da parte do Senhor. Ele fez questão que isso tivesse. Né? A gente lendo com os olhos humanos, a gente acha que ele fez isso só para os discípulos verem que, tá vendo, que não era desperdício nenhum, tal, né? Achando que a gente pensa desse jeito, né? Para provar para vocês, né? Mas eu acho que não era só isso, não.
Era algo que, né, a gente sabe que nada foi à toa que aconteceu as coisas. E isso fica gravado. Né? Então, o próprio ensinamento. A gente está proclamando aqui, né, nesses estudos, o Evangelho do Reino. E falar do Evangelho do Reino, hoje a gente para poder também citar esse texto que o Senhor disse, onde foi pregado este Evangelho, também seja citado o que ela fez. Para a memória dela. Ela recebe um memorial da parte do Senhor por aquilo que ela tinha feito. Olha como que a consagração plena e total tem um valor maravilhoso para o Senhor. A história dela hoje aqui também, de uma certa forma, é parte do próprio Evangelho do Reino. Ela viveu isso em experiência. Bom, irmãos, agora, como eu disse, para a gente ter um quadro completo dessa passagem aqui, nos outros evangelhos, eles citam, né, pelo menos em Marcos e em João, citam as referências desse mesmo texto aqui. A gente consegue tirar mais algumas coisas de lá para a gente ir para esses outros aspectos. Então, eu vou convidar os irmãos para abrirem agora comigo. Deixa marcado aí, tá? Mateus 26. Para abrirem comigo em Marcos 14. É o próximo evangelho aí. Marcos 14, versículo 3. Se alguém puder ler, por favor. Só o versículo 3. Estando em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Obrigado. Bom, é a mesma narrativa, como nós estamos vendo aí, né? Com alguns detalhes a mais aí. Como eu disse agora, a ideia é a gente olhar um pouquinho para o texto, já começar a ver, a gente viu o primeiro aspecto ali, a consagração. Agora a gente já vai dar uma olhada para o que é aquela experiência se tem de relação conosco, né? Com nós mesmos, olhando agora para baixo, né? Não em direção ao Senhor, mas para as nossas vidas. Né? Curvando-nos e olhando para nós mesmos. O que isso tem a dizer? Nesses versículos que nós lemos aí, nesse versículo, o que tem de diferente de lá de Mateus? Você consegue me dizer aí, batendo o olho? Tem o nardo puro, que lá não tinha, né? Aqui tem a quebra. Diz aí que o quê? E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela não ia reutilizar aquilo, né? Ela quebrou o vaso. E olhando para as nossas vidas, né? Até a própria palavra quebrou já nos leva aquele encargo do Senhor que todos nós temos no coração, que é o quebrantamento, né? O ensino em relação a nós mesmos dessa passagem é quebrantamento para as nossas vidas. Essa era uma mulher quebrantada na presença do Senhor. Ela quebrou o vaso. O vaso para ela não teria mais utilidade, como o Senhor disse. Era único. Era uma entrega genuína. Para ela, mostra que totalmente perder-se. Né, aquilo era oferta. Estava dando tudo. Era como o voto de Ruth lá, né, com Noemi, né? Era sem volta. Lembro que essa foi a mensagem no nosso casamento, eu nunca mais esqueci, né? Um voto sem volta. Né? Era um voto sem volta. Ela quebrou o vaso, não vou usar mais isso. Lembra que eu disse que o vaso também era precioso? A gente não vai perder muito tempo nisso, mas o vaso era valoroso também, irmãos. Alabastro. O alabastro era difícil de trabalhar e dar formas para eles, assim. Normalmente esses vasos eles diziam que era, assim, ó, tinha as pontas compridas, que era para guardar perfume, assim, né? Aproximadamente uns 500 ml tinha aí nas contas lá, porque fala que tem um texto que diz que ela tinha 1 libra de bálsamo puro lá, mais ou menos 400 ml, 500 ml aí. Traduzido. Enfim, ela quebrou o vaso. Como o próprio de Esther também, né? Aquele se perecer. Ela foi e se quebrou. Quebrantamento com relação a nós mesmos, irmãos. Tudo começou ali quando ela chegou na presença do Senhor, mas começou na hora que ela fez o quê? Ela quebrou o vaso. Ela podia derramar, concorda? Ela podia simplesmente derramar e depois jogar o vaso fora. Eu não quero nem guardar esse vaso porque foi isso. Mas tem um gesto ali de ela quebra o vaso. Ela quebrou e derramou sobre ele. Outra questão interessante, né, irmãos? Perfume dentro do frasco não tem fragrância. A gente não consegue sentir. Tem fragrância, mas não se consegue sentir e nem ver. Só se consegue sentir ali o perfume, né? Daquele bálsamo que era muito perfumado. Depois que ela o quê? Quebra o vaso. E
O caminho para exalar a fragrância, irmãos, do Senhor nas nossas vidas é o quebrantamento. Né? A casca tem que sair, né? Para que o grão germine, né? É como se fosse a casca ali esse vaso de alabastro. Bom, sobre isso ainda, em relação a nós mesmos, aí nós vamos dar uma olhada em outra narrativa agora. Sobre aí, Marcos, eu acho que é isso aí, já dá pra gente ter uma ideia do detalhe aí que tem de diferente. Tem alguns outros aspectos, mas não é o que a gente vai focar, né? Agora eu chamo os irmãos para... Deixa lá marcado Mateus, Marcos pode esquecer aí por enquanto. Vai lá para João agora, 12, versículo 3. Vai pedir para alguém ler, por favor. João 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Obrigado, Marcelo. Bom, outra narrativa aí, né? Sobre o mesmo texto. Diz que aí é uma libra, né? De bálsamo de nardo puro, muito precioso. Só que nesse texto qual que é a diferença? Não foi só a cabeça, né? Se a gente juntar os dois, o que ela fez? Ungiu Jesus praticamente, né? Todo ali, né? E tem um detalhe no final do versículo aí também, né? Enxuga com os cabelos. E depois, encheu-se a casa, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui dá os nomes nos vasos, em João dá os nomes. Maria, né? Aquela Maria. A irmã de Lázaro. Quando Jesus chega lá, foi ele que ficou com ele, né? É a mesma Maria, né? Irmã de Marta. Maria de Marta. Que quando Jesus vai até a casa delas, que Marta fica toda atarefada, fazendo as coisas, e ela prefere ficar... Exatamente. Né? E aqui fala também tomando uma libra, né? Aqui ele está falando a quantidade. Aqui que ele fala a quantidade, exatamente. Bom, essa era a casa aqui de Betânia, como a gente estava dizendo, né? Betânia é a casa de Maria, de Marta, né? Onde Maria esteve lá e que a palavra diz que ela quedava-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, enquanto Marta trabalhava. Foi lá que Lázaro foi ressuscitado, né? Faleceu, lá é o lugar. Agora ficou mais claro, né? Bom, voltando, né? Diz aí que ela enxugou com seus cabelos. Ela ungiu também os pés e enxugou com seus cabelos. O que isso significa, irmãos? Principalmente para as mulheres aí. O que significa você depositar? O bálsamo era um líquido grosso, né? E oleoso. E você enxugar ele com os cabelos. Para uma mulher. O que é o cabelo para a mulher, hein? Ainda mais hoje em dia. Com relação a nós mesmos também, isso a gente vê. Ela se despojando da própria vaidade. Para ela ali... Ela acabava de ser esquecida, né? Então a gente entende que em relação a nós mesmos, esse quebrantamento dela de quebrar o vaso, de não querer mais o vaso, e agora de enxugar com os próprios cabelos, a gente vê que isso era um total despojamento do eu ali. Ela não estava se vendo. E foi tudo voluntário, né? Não foi pedido, né? A gente não vê no nenhum momento no texto, pega lá o bálsamo, traz aqui, ninguém mandou ela fazer nada. Voluntário. Ela tomando isso e se consagrando. Como é a vida de cruz bíblica, né? A gente tomar a cruz e carregar a cruz, estou carregando a minha cruz, como algo imposto sobre a nossa vida. Algo que a gente não pode lutar contra. Mas a cruz, ela é voluntária. O Senhor diz, tome cada um a si mesmo a sua cruz. Você pode querer não tomar. Ela toma uma atitude. A gente vê que ela estava já entendendo muito bem o que era o esvaziamento, né? E uma vida de cruz. O esvaziamento do próprio eu, das vontades. E aí, né? Quando a gente, voltando lá para Mateus, pode voltar lá, por favor, irmãos. Para a gente ficar lá, para a gente não esquecer do... Surge aquela perguntinha, né? Eu volto para aquela pergunta lá, que ela sonda muito e ela permeia tudo isso aqui, né? Foi em cima o que me chamou a atenção nesse texto, que é essa pergunta, para que esse desperdício, irmãos? Para que esse desperdício? Olhando para isso, os discípulos viram aquilo de tal maneira, falaram assim, para que esse desperdício? A gente vê que ela enxugou com os cabelos.
É um despojamento total do eu ali e tal. Esse despojar com os cabelos, por exemplo, o que isso significa na sua vida se a gente for ver no sentido espiritual da coisa? É um despojamento total, né? Que nem a Vi falou, da vaidade, de todas as coisas. Essa pergunta, irmão, para que esse desperdício representa... É uma questão reveladora nesse texto. Representa, de uma certa forma, o próprio olhar do mundo, que tudo que a gente faz para Cristo ou para o Senhor é mero desperdício. Né? É um mero desperdício. Você já se viu numa situação parecida, em algum momento da sua vida? Onde você foi questionado, ou você sentiu, às vezes, nos olhos, na pessoa que, bom, isso é um desperdício que você está fazendo com a tua vida. Né? Quantas e quantas vezes? É mais engraçado aqui que o desperdício não foi pelos do mundo. Pelos discípulos. Exatamente. Os próprios. E é um lugar da própria igreja mesmo. Exatamente. Né? Daqueles que realmente estão... achando desperdício. Do mundo não nos afeta tanto assim, né? Lógico, a gente sabe já que tem uma... Mas quando é dos discípulos e dos irmãos, às vezes a gente é mais... João diz que eles se indignaram. Indignados. Mateus diz aqui também, ó. Também. Indignaram-se os discípulos. O irmão Watchman, ele conta lá no final do livro lá da Vida Cristã Normal, ele cita esse texto, né? Ele cita nesse texto, ele fala que ele teve uma experiência uma vez onde ele, depois que ele tinha sido preso, de sofrido todas aquelas coisas, quando ele volta, é mais ou menos assim, faz tempo, né? Eu não lembro exatamente, mas ele volta lá para a cidade dele, onde ele viveu, né? Ele encontra, se eu não me engano, um professor dele. Não sei se era da faculdade, exatamente o que é. Era um professor dele. Aí o professor olha aí para ele assim, dos pés à cabeça. Ele já estava num estado de que ele já não tinha mais saúde, que ele tinha gastado, né? Tava só o pozinho ali, né? Aquele senhor. E esse professor olha para ele assim, dos pés à cabeça, fita ele assim, fica olhando ele. E fala assim, olha, quando você saiu daqui, a gente tinha muita, né? Na época que a gente te dava aula, tinha muita expectativa na sua vida. Você era uma pessoa assim que a gente achava que ia ser grandioso, ia ser um homem extraordinário, um grande pensador, ia ser... A gente tinha muitas expectativas. E aí o rapaz olha com um olhar de desprezo e fala assim, é isso que você se tornou? Aí ele diz que ele mesmo olhando para aquela pergunta, é como se fosse essa pergunta, para que esse desperdício, né? Ele diz que ele parou para responder para o homem, ele não tinha como falar que era aquilo que tinha se tornado. Ele tinha acabado de sair da cadeia por causa do evangelho, tinha perdido muitos anos da sua vida. Ele fala que ele começou a pensar, e ele chegou à conclusão de como ele tinha, no total, ele fala assim, eu gastei tudo que eu tinha por Cristo. Eu gastei a minha vida inteira por Cristo. Eu gastei tudo que eu tinha. Aí ele fala que chegou a essa conclusão, e ele fala que nesse mesmo momento, né, que surge como se surgisse um desespero na alma. E fosse surgir um desespero na alma, né? Nossa, eu gastei tudo, me perdi por Cristo. Ele fala que foi uma dessas vezes que ele sentiu o Espírito da Glória sobre a vida dele, como nunca ele tinha sentido. Nessa hora que ele chegou a essa conclusão, nossa, eu me gastei todo por Cristo. Ele disse que sobre ele estava o Espírito da Glória de uma forma que ele nunca tinha sentido a presença do Senhor. Em contrapartida, né, irmãos, do despojamento, dessa consagração nesse nível, do gastar-se, de desperdiçar-se pelo Senhor, nós temos o privilégio da presença dele. E é loucura para o mundo, como o Lucas estava dizendo. E é mais triste quando é dentro dos irmãos, né? Quando é dentre os discípulos. Né? É triste, irmão. Você já foi desanimado no caminho, na peregrinação aí, na jornada de peregrino, quando você olha para o lado, o irmão olha para as pessoas e fala, nossa, acho que isso é desperdício, eu vou por esse outro caminho. Às vezes nem em palavras, né? Mas em atitudes. Fala, ei, você está levando a sério demais, meu, você está bitolado. Isso aí é coisa para pastor, vocês estão se aprofundando demais. Ficar estudando todo sábado a palavra, toda semana, que história é essa? Né? Você está falando que está estudando o mesmo livro faz quantos anos da vida? Então, que história é essa? É desperdício. Inclusive dentro do nosso meio. Infelizmente, né, irmãos? Como a gente viu, surge lá, dentro dos discípulos, surge essa indignação e essa pergunta. Só que essa pergunta tem um porta-voz. Infelizmente eu mandei os irmãos fecharem lá, né, o João. Bom, eu vou só citar, tá? Depois os irmãos confirmam. Lá diz que esse porta-voz era quem? Judas. Né? Diz que
Aqui não diz que era só Judas, porque de fato os discípulos consentiram naquele que ele estava dizendo. Então, de uma forma, ele representou que todo mundo estava achando: meu Deus, o que é isso? É nardo puro? Peraí, é bálsamo? Ela quebrou o alabastro, meu Deus, que desperdício. Todos estavam achando aquilo. Mas tinha um porta-voz ali. O que primeiro, talvez, falou assim: meu Deus do céu, peraí, isso aí é nardo puro. Vamos dar para os pobres, pelo menos. Né? E ele pensou no dinheiro. Isso, exatamente. Irmãos, Judas é o outro lado dessa história aqui, né? Quando a gente está falando em relação a nós mesmos aqui do homem, né? A gente vê pelo lado dela quebrantamento, vê todos esses fatos em relação ao nosso despojar dela. Aí quando a gente olha para Judas, a gente vê o outro extremo. Dela a gente vê um amor sem precedente ali pelo Senhor mostrado. O Senhor fala: ó, isso aqui vai ficar no meu evangelho. Quero que... E do caso de Judas, o oposto, né? Um desprezo também sem precedentes ali no meio, né? De... João lá, né? Não precisa abrir lá, mas aí diz que ele era ladrão. Fala assim que Judas era ladrão e metia a mão na bolsa para roubar, né? Judas era o tesoureiro ali, né? Do ministério de Jesus, que eles iam caminhando. Judas que levava a bolsa ali com os denários ali. E a palavra diz que ele roubava. Era ligado à questão do dinheiro. Judas era, né? Num sentido mais amplo, avarento. Né? Tinha avareza no coração dele. Em Mateus aí... 14, 15 e 16, diz assim, ó: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A gente vê um fato interessante aqui na questão de valores de novo, né? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor comum na época para se comprar um escravo comum. Um escravo de preço médio, barato. Você comprava por 30 moedas de prata. Tem um significado interessante esse 30 moedas de prata. Ou seja, na estimativa de Judas, a estimativa dele era um pouco diferente da de Maria ali na história, né? No outro extremo. Para ele era 30 moedas de prata. E diz que ele propôs, né? Você viu no final do versículo 14? Ele foi até os principais sacerdotes e propôs. Onde estavam os principais sacerdotes? Vamos ver se vocês lembram da introdução aí, vamos ver se serviu para alguma coisa. Jerusalém. Judas sai dali de Betânia e vai lá e fala: ó, quanto vocês querem me dar aí? Propôs. Deixa marcado aí Mateus 26, vira só algumas páginas, ó. Mateus 27... versículo 9. Esse texto aqui está falando sobre o suicídio de Judas, né? Depois da crucificação do Senhor, né? Ele tem aquele remorso, que não é um arrependimento, né? É um remorso que ele sente, né? A gente sabe, irmãos, olhando no sentido geral, que Judas não era o diabo, né? Em si. Certo? A palavra diz que ele deu lugar ao diabo. Diz que ele era o diabo em si, né? Diz que o diabo se apossou dele. Tem aquela passagem quando Jesus diz que, colocando nele um bocado de pão molhado na boca, entrou nele o diabo. Esse gesto também, né? É outra história, estou saindo um pouco. Mas esse gesto de colocou nele na boca o bocado molhado, na época tinha um significado. Era um gesto de amor, assim, né? Na alimentação deles, né? De você molhar o pão para dar para a pessoa antes. De carinho. O último gesto do Senhor ainda foi dizer: olha, eu te amo, e aí foi com aquele bocado molhado, ele foi lá e tomou aquela atitude. Bom, voltando. Enfim, é o texto que Judas, né, suicidou-se. E aí diz assim no versículo 9, ó: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Ó, lá em Jeremias já tinha falado, né, já tinha profetizado sobre isso. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Interessante, né? As 30 moedas de prata aqui, preço de um escravo comum, e o preço em que foi estimado, ó, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Ou seja, eles avaliaram lá, né, entre eles, Judas, tal. Judas falou: ó, quanto vocês querem me dar? Eles avaliaram entre eles. Falou: isso aí vale um escravo comum. 30 moedas de prata. Esse foi o preço que foi estimado. Maria estimou de outra forma, né?
perto dessa estima aqui, 30 moedinhas de prata, a gente fala, meu, é um desperdício que Maria fez, né? Em termos de valores. Era muito. Ela deu realmente tudo que ela tinha. Bom, irmãos, nós vimos Judas, de certa forma, é o outro extremo dessa questão. Ele deu lugar ao diabo, né? Judas é o exemplo de religiosidade, acho que mais drástico de toda a Bíblia, né? O mais drástico. A gente vê que ele andou com Jesus o tempo todo, foi um dos 12, estava ali junto. De como a gente pode estar andando com Jesus, está ali, né, caminhando com ele, e o nosso coração está muito longe. Totalmente voltado para outras coisas. A gente pode até ter cargo de confiança, né? Ver que Judas aí era o tesoureiro, né? Ali ele que guardava a bolsa. Tinha até um cargo de confiança da parte do Senhor. Mas ainda assim estava muito longe em realidade espiritual. Ele foi até aquele povo, né, em Jerusalém, né? Onde estava lá, entre aspas, na época, a obra do Senhor, o templo do Senhor, tudo aquilo que se referia ao Senhor. Mas realidade espiritual mesmo, a gente vê que era ali em Betânia, né? Uma estima correta do valor do Senhor estava ali. Eu acho que no sentido figurado, tá, né, irmão, das coisas. Bom, irmãos, vamos dar uma olhadinha rápido agora só para a questão, né, em relação ao corporativo. Ficou claro, então, né? Deu para entender mais ou menos? Em primeiro lugar, nós vemos em sentido nosso com o Senhor, consagração, a devoção dela em relação dela para com o Senhor. Para com ela mesma ali, quebrantamento, né, um despojado eu, enxugar com os cabelos. A gente viu o outro extremo de Judas, né, que desprezou. Agora, como igreja, né? A gente vê que essa casa aqui em Betânia é uma figura, né? Alguns estudiosos dizem que ela era uma figura do que seria a igreja. Até alguns elementos ali que seria como uma figura de como seria a própria igreja, essa casa em Betânia, né? E, de fato, né? Ela tem, né? Se a gente olhar para os personagens, Maria, que como a gente acabou de lembrar que era aquela que quedava-se aos pés do Senhor, e como a gente viu nesse texto, aquela que estava ali adorando o Senhor. Tinha adoração, né? E tinha ensino ali, era aquela disposição como igreja. Marta era o serviço, né? A obra do Senhor. E Lázaro, vida, e vida de ressurreição, né? Lázaro é aquele que todo mundo sabe, né? Que é aquele que Jesus ressuscitou. Dessa forma, com esses elementos ali, a gente viu que, né, naquela atitude de Maria, a casa toda foi cheia do perfume do bálsamo. Em Mateus, né, é interessante quando a gente vê lá em João, parece nos chamar muito mais atenção falar essa questão de que ela enxugou os pés com os cabelos, né? Parece que assim, nossa, aqui está mais claro, parece a questão de, nossa, assim, viu, os pés entram com os cabelos, parece, nos salta mais os olhos, assim, parece que o quebrantamento realmente foi ainda... Realmente, mas em Mateus, a gente vê como a gente tem visto o Evangelho do Reino, a atitude dela, né? Em Mateus também, Marcos, que diz que ela ungiu o quê? A cabeça de Jesus, tem um significado, eu acho que ainda maior, né? Ao ungir a cabeça de Jesus, né, de uma certa forma, ela está dizendo, esse é o cabeça. E assim é conosco corporativamente como vida da igreja, né? É Cristo que é o centro, é o Cristo que é o cabeça. Ela estava dizendo, é como se ela dissesse, né? É assim, né? Como, profeticamente para nós diz, é assim que deve ser na igreja. A igreja deve ser assim. Com certeza, irmãos, nesses fatos aqui, o encabeçamento de Cristo, né, nessa atitude que a gente vê dela, também é motivo, mais um motivo, como a gente viu, para Jesus encontrar descanso ali nesse lugar, em Betânia. Ali ele era o cabeça, né? Ali, de certa forma, ele era ouvido. E aí a gente pode perguntar, onde está a utilidade dessa igreja, né? Como, se a gente está vendo aqui nessa figura toda como se fosse uma igreja, mas qual que é a utilidade? Que disseram, vamos dar aos pobres. Aí Jesus falou, não, ela fez boa ação. Claro, irmãos, com certeza o Senhor está falando, não precisa ajudar os pobres, está falando que Ele sempre tem convosco, né? Não está pregando para a gente não fazer a obra do Senhor e ajudar os necessitados. Mas não está falando que é melhor dar aos pobres, não está falando que é para... Está falando que a ação dela, que ela fez uma boa ação para com o Senhor. Pode falar, tia. Tem gente que dá aos pobres, mas não tem o coração entregue para Jesus. Às vezes dá mais importância, né? Essa vez que se pode pobre, ela foi um escape de
de Judas para disfarçar a intenção dele. Exatamente. É um disfarce. Né? Ele bota a questão dos pobres, mas na verdade ele estava vendo dinheiro. Exatamente. É uma forma de piedade. Né? Ele se veste de piedoso, mas por dentro disso está a ganância, está a cobiça dele. A motivação era outra completamente. É uma farsa, é uma máscara de piedade, né? Está revestida de piedade, mas por dentro está o diabo. Exatamente. Por dentro está o diabo. É o sepulcro caiado, né? Literalmente. Bom, a gente vê que o fazer, então, não era o principal ali, o foco de tudo. O Senhor, apesar de ser, né, legítimo até o argumento que ele dá, o Senhor quis chamar a atenção para aquilo que ela tinha feito e a honrou por isso, né? A gente viu que a atitude daquela mulher em fazer algo exclusivamente para o Senhor, com a motivação só no Senhor, foi algo que agradou o Senhor. Né? Ainda, né, eu creio que, como igreja, né, nós temos caminhado num caminho que a gente tem aprendido a antes de tudo, né, de qualquer coisa, a nos ater e nos parar naquilo que agrada ao Senhor. Né? Que aquilo que agrada ao Senhor deve ser o centro, deve ser primeiro aquilo que agrada ao Senhor. Né? E a nossa motivação em fazer para os pobres é porque também agrada ao Senhor. Né? Agradar ao Senhor. Ainda que ninguém veja, muitas vezes ninguém vê. Muitas vezes ninguém nos considera, às vezes, parte do corpo, algumas pessoas, né? Por motivos, né? Mas creio que temos agradado o Senhor. Em primeiro lugar. Né? Ainda que seja um desperdício, aos olhos de muitos, aí fora, dentro do corpo, em tantos sentidos. Pode ser um desperdício aos olhos de muitos. Às vezes passa até pelos nossos. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Isso agrada ao Senhor. Independente do valor do vaso, irmãos, que sejamos achados no lugar onde Ele diz: esses praticaram boa ação para comigo. Eles não calcularam o valor do vaso daqueles que eles tinham. Eles praticaram boa ação. Era uma casinha em Betânia, ninguém estava vendo. Jerusalém lá era, né? Multidões. As multidões estavam lá em Jerusalém. Às vezes a gente já quer estar lá nas multidões, né? Tem seu lugar também, né? O Senhor ia lá para ministrar, tem todo o seu... Mas ali naquela casinha de Betânia, o Senhor encontrava descanso na vida deles. Ali... Talvez pelos olhos deles, falavam, pô, nós não temos nada para te oferecer, Senhor, só temos, né? Algumas cadeiras, pouquinha coisa, assim, tal, tem um café aqui, tem uma coisinha ou outra. Mas o Senhor não estava nem um pouco preocupado. Aquilo que eles tinham de precioso, o coração deles estava... João fala que foi o que ela pôde fazer. Ela fez o que pôde. Fez o que pôde. Antecipou-se a ungir para a sepultura. Sem querer, ela acabou participando da própria... o caminhar do Senhor para a cruz ali, né? O próprio sacrifício. Bálsamo, né? Ela parece que ela... Bálsamo ele tinha efeito cicatrizante, né? De aliviador ali. Jesus fala em Mateus, né? Fala. Ela antecipou, derramando o perfume. Este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Exatamente isso. Outro irmão também disse algo interessante, né? O próprio irmão, naquele mesmo texto lá do irmão Watchman, ele continua, né? Uma citação que ele faz. E ele emprega uma ótica interessante desse texto aqui. Ele fala que, né, nessa questão mesmo de ungir para a sepultura, ele fala assim, ela teve um privilégio de ungir ele ali antes para a sepultura. Porque depois, né, não sei se os irmãos lembram, depois que Jesus ressuscita, no outro dia, né, lá tem a ressurreição de Jesus, mas antes de eles descobrirem que ele tinha ressuscitado, eles vão até o túmulo. Né? E elas vão lá com o que na mão? Alguém lembra? O que elas levam? Elas chegam lá e encontram um lençol. Mas elas pegam coisas para ungir ele. Chegam lá e vão lá para tentar ungir. E aí ele já tinha ressuscitado. Já não tinha mais nada lá. Se teve uma que teve o privilégio de ungí-lo, foi essa aqui. Ele foi ungido em vida. Só em vida. Tem um outro aspecto também. Ela unge ele nesse momento e aí ele vai para o sacrifício da cruz. Sim. Lá é dito que ele, profeticamente, que ele é o aroma agradável ao Senhor. E ele vai cheiroso. Vai. Ele vai todo embalsamado, todo embalsamado. perfumado. Esse precioso bálsamo, né?
está sobre ele e ali eles se oferecem como um aroma agradável ao Senhor. De uma certa forma, isso era comum na época, né? Eles usavam desses bálsamos, das coisas, porque eles não tinham nenhum material, geladeiras e coisas para poder evitar a decomposição e o cheiro. E eles usavam dessas coisas, ungüentos e bálsamos e tal de coisa. E ele, né, Jesus não ficou sem, né? Muito pelo contrário, antecipadamente ele teve o cuidado do Senhor, né? Através de uma vida quebrantada, ter uma vida que... Preciosíssimo, né? Preciosíssimo bálsamo. Nardo puro. E pela quantidade também, né? Se você imaginar, ela teve o privilégio, né, de ungir ele sobre a cintura. E aí a aplicação que o irmão Watchman faz, ele fala assim, e nós temos o privilégio hoje também. Né? Hoje nós estamos aguardando também a volta. Nós temos o privilégio de hoje, né, em figura de ungí-lo para a sua volta, com quebrantamento, com consagração, com despojado nosso eu, né? Com deixar sobre ele tudo aquilo que nós temos, o nosso eu. Né? Com certeza, naquele dia, quando ele vier, todos, na hora, vai estar todo mundo, como essas aqui, querendo ungí-lo. Né? Assim, figuradamente. Mas antecipar-se, irmão, pode ser que olhem para o lado, né, como nós, e falam, meu, mas que desperdício. Para que esse desperdício? Fazendo esse estudo aqui, eu lembrei de coisinhas assim que vai acontecendo ali. Lembra quando uma pessoa falou isso? Tantas coisinhas que a gente vai vendo no caminho, às vezes de mãos mesmo no caminho, que a gente sente, às vezes um olhar assim, mas isso é desperdício, isso é exagero. Esse episódio de Maria retrata o que a gente tem visto nos últimos estudos, que para ganhar diante da ótica do reino, você perde. Diante da ótica do reino dos céus, você tem essa inversão, que para muitos, não é nem para o mundo só, até dentro da igreja, é desperdício. Uhum. É perda mesmo, né? Você está perdendo. Você está dando mais do que merece. Mais do que deve. Fora. Né? Desperdício é jogar fora. Né? É perda. E é lindo que, antes ali da cruz, tem um episódio, né, que a gente falou daqueles exemplos da cruz, de tudo que a gente tem visto, prático, né? Prático, assim, não despojar ali. Tudo ali condensado ali na prática, de forma prática, visível. Né? Como se Jesus pudesse dar uma cotoveladinha do lado e falar assim, era tudo, o que ele tem falado aí, é isso aí, ó. Perder tudo, dar tudo, né? Bom, concluindo, irmãos, um desejo para nós, como igreja, que sejamos achados como igreja aos pés de Cristo, ainda que nos custe tudo, ainda que nos custe o nosso tesouro, aos pés de Jesus, ungido, né, irmãos, com tudo que temos ali, esse será sempre o melhor lugar para estarmos. Que jamais sejamos faltosos na consagração, no quebrantamento, que não nos falte convicção também e paz de que com o custo, irmãos, alguém aqui tem passado custos aí no caminho? Né? Na vida, aqui com caminhar com o Senhor. Custos eu digo, né, no sentido aqui, mas tem pago o preço, né? Às vezes para estar aqui num sábado frio desse, para estar numa quarta-feira orando, para estar em tantos e tantos e tantos momentos, não só isso, nas nossas casas, naquilo que passamos por amor do Senhor. Que independente desses preços, a gente não fique com os olhos nos preços, mas também não nos falte a convicção e a paz de que com esses preços estamos agradando a Ele mesmo, como ela fez. Essa paz só o Senhor pode nos dar, né, irmãos? A paz de saber que nós estamos agradando o Senhor. É interessante que nesse sentido, Betânia, o significado da palavra Betânia, um dos significados, né, e o mais especial que eu achei, sabe qual que é o significado da palavra Betânia? Casa da aflição. Onde era o lugar santo, lá, Jerusalém, Jesus não tinha descanso. Onde Jesus tinha descanso? Na casa da aflição. Talvez, às vezes, na casa das nossas aflições, ali Jesus está encontrando um descanso. Ali ele encontra um servo. Exatamente. Não é só o nome, senão é só aflição. Né? Quebrar o vaso. Tudo começa quando ela quebra o vaso. Se ela não quebrasse, se aquele vaso estivesse ali... Né? Quebrar o vaso, ele tem um significado, não tem mais volta. Porque muitas vezes a gente entrega e depois pega de volta. Exatamente como eu falei, é como questão de Ruth, né? Um voto sem volta. Onde você morrer, morrerei eu. Não tem volta. Né? Ela fala para Noemi, não tem volta. Uma boa ação que não tem mais como voltar. Se perecer, perecia, eu dei tudo. Não tem como voltar para trás. Exatamente.
Betânia, a casa da aflição, era um lugar, né, entre figurão, onde tinha sempre gente morrendo, né, como Lázaro. Mas também tinha gente ressuscitando. Onde tinha morte, mas tinha vida de ressurreição. Porque tinha quebrantamento. Tinha trabalho da cruz, tinha despojado o eu, tinha consagração genuína, verdadeira, nardo puro derramado sobre o Senhor. Vocês estão conseguindo ver, irmãos? Tudo que a gente viu, várias coisas no Evangelho, é que a gente chega num ponto, um episódio pequenininho, antes de começar os fatos da cruz, parece que tudo se condensa numa atitude, num gesto. E Jesus falou, isso aqui vai ser lembrado, aonde for pregado esse Evangelho, vai ser lembrado o que ela fez. Para que esse desperdício? Como nós podemos responder essa pergunta? Só nós temos essa desperdício. Né? Porque ele é digno, né? Porque isso agrada a Cristo. Porque isso agrada o Rei. Porque isso faz parte do Evangelho do Reino, nos desperdiçarmos pelo Senhor. O que movia Maria, irmãos, entre aspas ali nesse gesto, o que ela tinha vivido um pouco antes? Lá em João diz que Lázaro estava à mesa com ele. Aquele pedido que ela tinha feito, né? Ela tinha o que ali? Carregado, o coração dela tomado de gratidão pelo Senhor. Ela tinha muita gratidão, com certeza, por aquilo que o Senhor tinha feito na vida dela. Uma lição a gente aprende também, né? A gente tem gratidão pelo Senhor. Ai, Senhor, obrigado pelo milagre, já vamos para a próxima, esquece. Nessa parte a gente adora falar, né? Vamos para... eu quero prosseguir para o alvo. Já passou, não tem mais, esquece até a gratidão. Você está pedindo outro. Né? Olha o tamanho da gratidão dela. Que assim como em Betânia, irmãos, Ele encontra em nós, como igreja, como seus filhos, descanso também. Ele encontra filhos fazendo a sua vontade. E que sobre nós esteja também aquele Espírito da glória e a paz, que nos dá a certeza de, apesar de ninguém estar vendo, né? A gente está, às vezes, num lugar, como corpo, às vezes num lugar pequeno, poucas cadeiras, a gente queria estar, imaginava que poderia ser, de uma certa forma a gente pode pensar, mas será que não é um desperdício? Você já olhou para a vida de algum irmão e falou assim, nossa, mas esse irmão era isso, isso, aquilo, ele poderia ser isso, isso, aquilo. Mas você fala, nossa, de uma certa forma, não é desperdício. Entendeu? Isso é entendimento. Ele entendeu o valor de Cristo na vida dele. Que seja sempre vista essa fragrância no nosso meio, irmãos. Essa fragrância proveniente do quebrantamento, do nosso quebrantado, do nosso coração. Amém? Essa fragrância que precisa. Amém, irmãos. Bom, para terminar, eu vou ler 3 versículos, mas aí não precisa abrir, não, eu vou só ler. Quer abrir? Abre comigo aí, vai, para a gente só ler esse versículo, aí depois a gente vai orar. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao verso 17. A gente vai ler. 2 Coríntios, capítulo 2. Algo que me chamou um pouco a atenção, os versículos que me chamam a atenção nesse quesito de corpo, né, como igreja. Posso ler? Todo mundo achou? Pode. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é bendita, que nos cativa, Pai, que nos convence do pecado, do juízo, Pai.
Muito obrigado, Pai, pelo poder que essa palavra tem sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, a falar conosco, Senhor Jesus, como o Senhor tem falado nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos persiga, Pai. Que o Senhor não desista das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Até o Senhor encontrar esse perfume, Senhor. Até o Senhor encontrar descanso, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Como o Senhor encontrava naquela cidade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, também como igreja, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco cada vez mais, Senhor Jesus, e esteja nos levando em prática, Pai, a sermos a fragrância de Cristo, Pai, o bom perfume, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém.